Salve, salve galera do bem, eu sou o Rafael Onesco e esse vídeo é um informativo do DCE Livre. O assunto tratado hoje, que está sendo muito comentado nas redes sociais, nos jornais e em todos os meios de comunicações, é sobre o congelamento de gastos públicos. Você não ouviu falar nada sobre esse assunto? Ah, meu amigo, então pause este vídeo, prepare aquela pipoca marota e segurem essa ideia muito esperta. Na última terça-feira, foi votado na Câmara dos Deputados Federais a admissibilidade da proposta de emenda constitucional, PEC 241. O governo pretende, através desta proposta, reduzir os gastos públicos a partir do congelamento de investimentos em diversos serviços públicos, como a saúde e a educação. Tudo isso a fim de gerar superávit primário, permitindo assim o pagamento dos juros da dívida pública e melhorando a letra de crédito do país. A proposta de emenda constitucional prevê que os gastos federais fiquem congelados em um prazo de 20 anos. 20 anos! Ou seja, isso significa uma redução compulsória nos investimentos em diversas políticas públicas. Mas afinal de contas, o que isso acarretará para o Brasil e para a nação? Bem, diferentemente do que muita gente pensa, a PEC não servirá para estabilizar as contas públicas. Não! Pois o país vive uma crise de arrecadação. Não adianta acreditar que é diminuindo as despesas que as contas serão resolvidas, se do outro lado as receitas também estão diminuindo. Como a PEC reajustará o valor da despesa pela inflação do ano anterior, pode até haver crescimento real por alguns anos, de fato. Porém, no longo prazo, a PEC passará a ser rígida demais para controlar a dívida pública. Outra coisa é que a PEC tem o propósito de retomada de confiança e crescimento econômico, melhorando a letra de crédito do país. O problema é que as empresas estão endividadas, com capacidades ociosas crescentes e não conseguem vender nem o que são capazes de produzir. Por mais que os indicadores de confiança aumentaram após o impeachment, não se converteram em melhora real. Muito pelo contrário, a possibilidade é que as empresas endividadas promovam demissões em massa, o que não ajudará em nada no aumento do consumo. A PEC não preservará os gastos com saúde e educação. Isso quer dizer que o governo sempre teve leis que condicionavam um mínimo percentual de investimento nessas políticas. A questão é que quando a arrecadação crescia, o mínimo também crescia. Claro que o governo poderia potencialmente gastar acima do mínimo. No entanto, é que mesmo que as reformas previdenciárias sejam aprovadas e nos colocamos contrários ao desmonte da mesma, o conjunto das outras despesas ficará cada vez mais comprimido. Gastos congelados significam quedas vertiginosas das despesas federais com educação por aluno e saúde por idoso, por exemplo, pois a população cresce. Outras despesas importantes para o desenvolvimento do país, que sequer têm mínimo definido, podem cair em termos reais. Cultura, ciência e tecnologia, assistência social, investimentos em infraestrutura, entre tantas outras. O sistema político tende a privilegiar os que mais têm poder. Reajusta salários de magistrados no meio da recessão, mas corta programas sociais e investimentos. A PEC 241 deixa de fora o privilégio do maior gasto público, a remuneração do sistema da dívida paga aos banqueiros. A chamada dívida pública nunca foi auditada e, conforme denunciado, inclusive por CPI, é repleta de indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraudes. O próprio relator da PEC 241, Darcísio Peronde, assinala que a dívida bruta do governo geral aumentou, veja bem, de 51,7% do PIB em 2013 para 67,5% em abril de 2016. Porém, não menciona as razões desse aumento, que não teve absolutamente nada a ver com gastos sociais, que essa PEC vai congelar por 20 anos, mas sim com que ela deixa de controlar os juros abusivos e os mecanismos financeiros ilegais que estão gerando dívida pública. É infame que essa mesma PEC 241, que aniquila por 20 anos a possibilidade de investimentos sociais necessários à garantia de vida digna do povo, libere recursos à vontade para o abusivo gasto com mecanismos financeiros ilegais e até inconstitucionais que estão usurpando o instrumento de endividamento público e alimentam o sistema da dívida. Então, galera do bem, eu sou o Rafael Onesco, este foi o informativo do DCE Livre da UTFPR de Campo Mourão sobre a PEC 241.